Vamos ler Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O que o Criador contou para as suas criaturas? O que o Criador contou para as suas criaturas? A glória de Deus é revelada por meio das obras do Senhor. O mundo criado declara de maneira contínua a glória de Deus, diz o autor Alan Harman. Ele diz ainda: a criação não pode conter-se em si mesma. Essa frase, a criação não pode conter-se em si mesma, ela me parece aqueles gritos, aqueles berros, ou ao mesmo tempo um perfume que exala, algo que não pode ser contido, que não pode ser omitido, que não pode ser esquecido, algo que está diante dos nossos olhos e cada um de nós pode contemplar, cada um de nós pode perceber através do seu olfato. Nós podemos tocar e o nosso tato vai revelar a glória de Deus, as manifestações extraordinárias de Deus através daquilo que a teologia resolveu chamar de revelação geral. Aquilo que todo homem pode perceber, que toda mulher pode descrever, aquilo que os poetas querem traduzir com as suas falas, aquilo que os pintores querem assinalar com seus pincéis, aquilo que a música e a musicalidade dos salmos tenta de alguma forma trazer para a nossa realidade de vida, aquilo que Deus fez. E que Deus fez de forma tão extraordinária, que depois de cumprir cada etapa dos seus feitos, Ele percebe que aquilo era bom, e depois Ele diz que aquilo era muito bom. São as obras de Deus, os feitos de Deus que se mantêm, apesar dos tempos e além dos tempos, a glória de Deus que se manifesta através da criação. O que o Criador contou para as suas criaturas? O que o Criador revelou para as suas criaturas quando Ele fez as árvores? O que o Criador contou para as suas criaturas quando Ele fez os animais, quando Ele ajuntou as águas? O que o Criador contou para as suas criaturas quando Ele estabeleceu o sol, quando Ele estabeleceu a lua? E a cada nova descoberta dos astrônomos, nós ficamos impressionados com aquilo que o Criador continua contando para as suas criaturas depois de tantos e tantos anos. O Criador contou a respeito de sua glória, a respeito da sua majestade, a respeito do seu poder, a respeito da sua autenticidade, a respeito da sua capacidade criadora. O Criador contou para nós aquilo que só Ele pode realizar, e o Criador contou para nós que Ele nos fez
como a coroa da criação, como a menina dos seus olhos, e nos colocou num lugar de enorme responsabilidade diante da sua criação. O Criador contou, através da sua criação, que Ele é Deus e nós não. O Criador contou, através da sua criação, que Ele é o Senhor e nós somos os servos. O Criador contou e Ele continua a nos contar, continua a sussurrar para nós, quando nós observamos toda a sua criação, e à medida que ela é descortinada diante de nós, nós percebemos quem nós somos, o nosso pequenino tamanho diante de tudo aquilo que o Senhor fez. O Criador contou que Ele se revelou a nós, para que nenhum de nós ficasse sem identificá-lo, sem percebê-lo, sem reconhecê-lo. Nenhum de nós pode, em momento nenhum da nossa história, dizer: eu não ouvi nada, eu não sei nada. As populações mais remotas do planeta, ainda que não saibam o nome Jesus, ainda que não tenham acesso à Bíblia, ainda que não tenham sido evangelizadas, ainda que não tenham sido alcançadas por um missionário a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, elas estão contemplando a criação e percebem, ainda que deem outro nome, que ali está a obra das mãos de um Deus extraordinário, maravilhoso, e que tudo faz de uma forma tão bonita, tão bela, que nós não cansamos de observar. Quem mora de frente para a praia sabe o que é isso, sabe e paga por isso. Pagamos por uma vista. De onde? De onde é a vista? De quem é essa vista? Quem a criou? Se você comprar uma casa, um apartamento num lugar que tem vista, como é que fala quando tem vista para sempre? É o quê? Indevassável, mas aquela vista que você paga e ninguém pode construir na sua frente. Como é que é o nome? Eterna? Eterna? Não, vista eterna não pode ser vista eterna. Permanente? Privilegiada. A legislação muda, os vereadores se reúnem, o prefeito assina, e a nossa vista, que é privilegiada, permanente, indevassável, vai para o espaço, mas todos estão querendo ver. Nós saímos da cidade grande, vamos para o campo e voltamos de lá impressionados. Olha, eu vi os animais, crianças que descobrem que o leite descobrem que a laranja, quem não está vendo não vai entender nada do que eu estou falando, né? Está na árvore e que você tem que tirar dali, abrir, descascar. Olha, são tantas descobertas que a gente faz quando a gente vai ao interior, ou vai ao sítio, à fazenda, ou vai à roça, e você se descobre no meio de tanta coisa extraordinária, e nós viajamos para isso, pagamos um preço, porque nós queremos estar junto à natureza. Quem criou a natureza? O que Deus te fala com a criação da natureza? O que fala o Senhor ao se revelar a nós através da sua mão poderosa, criativa, criadora, mãos que nós não conseguimos nos comparar a elas, mãos que nós queremos observar e ver os seus feitos e não cansamos de reafirmar. Essa é uma obra extraordinária que Deus fez. Mas eu quero dizer aos meus irmãos e às minhas irmãs que essa revelação geral, ela também se apresenta para nós como uma coisa indesculpável. Nenhum de nós vai poder afirmar que não sabia quem era Deus depois de ter contemplado a criação. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 19. Abra, por favor, em Romanos 1. Romanos 1, versículo 19 até o versículo 22. Romanos 1, 19 a 22. Deixa marcado no Salmo 19. E você vai entender que nenhum de nós pode ser desculpável diante da grandeza do Senhor e diante daquilo que Ele fez. Não há como dizer eu não entendi. Romanos 1. Romanos 1. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos queridos irmãos lá de Roma, à igreja dos romanos. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20, leia comigo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, meus queridos irmãos. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. E o texto continua, mas a minha ênfase era exatamente naquele ponto do versículo 19 e 20, quando nos traz essa realidade que deve ser observada por nós o tempo inteiro. O Senhor é aquele que se revela através da sua criação. Esta é a revelação geral, e ninguém pode se apresentar como indesculpável ou como desculpa, porque nós somos indesculpáveis à medida que Ele se revelou a nós. O que o Criador contou para você com a sua criação? É individual. O que o Criador contou para você através da criação? Eu queria que você conversasse com quem está perto de você. E a dúvida é essa, a colocação é essa: o que o Criador contou para você com a obra da criação? Olha aí, pode virar para o lado, é hora de conversar, a hora agora. O que o Criador contou para você com a criação? Quando você vê uma árvore bonita, quando você vê o mar, quando você vê peixes do mar, quando você vê aquela noite linda, estrelada, aquela lua maravilhosa, o que o Criador contou? Deixa eu ouvir alguns irmãos do lado de cá. Alguém pode me ajudar? O que o Criador contou para alguém aqui? Pois não, o que ele te contou? Não, o que ele contou para você? O que o Criador contou para você com a obra da criação? Você gosta dos pássaros? Cores dos pássaros. O Criador contou para você que Ele é original, que Ele fez tudo de maneira extraordinária, que Ele separou cada espécie. Muito bem. Do lado de cá, quem? E o que o Criador contou para você? Não, Ele não contou, Ele fez, né? O Criador contou para você que você é maior do que isso, e pela graça de Deus você avançou sem ter receio nem nada. O Criador te deu coragem. E o Criador contou para vocês o quê? Lá de cá agora, só vocês agora. Eu não ouvi. O Criador contou o quê para vocês? Uma pessoa aí. Hein? O Criador contou para Antônio Carlos que tudo isso eu fiz, eu criei para vocês. O Criador fala com a gente, é isso que eu estou dizendo. Esse é o exercício. O que o Criador conta para você quando você observa a criação? Quais são os feitos de Deus, a mão de Deus, a graça do Senhor, o milagre de Deus, a criatividade, a coragem, a força, o contemplar desse descortinar maravilhoso, desse tapete extraordinário que não está aos nossos pés, mas está diante dos nossos olhos, a criação de Deus. O Salmo 19 conta ainda sobre uma preciosidade que Deus fez para nós, a sua palavra. A sua palavra. A partir do versículo 7, meus queridos irmãos, há uma descrição muito importante sobre essa palavra do Senhor. Ele começa dizendo que a lei do Senhor é, versículo 7, a lei do Senhor é, e o que ela faz? Restaura a alma. Olha, a palavra do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura, ela leva ao estado original. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos afastou de Deus. Nós começamos a viver esse afastamento a partir do pecado. Nós fomos corrompidos e a nossa imagem de Deus, ela começou a ser distorcida. As marcas do pecado distorcem essa imagem que Deus fez para que fôssemos sempre a sua imagem e semelhança.
A palavra do Senhor, ela restaura a alma, ela leva ao seu estado original, ela nos aproxima do Criador. A lei do Senhor, ela traz de volta uma obra incrível, o seu lugar original. Assim age a obra do Senhor a partir da sua lei. Mas a Bíblia ainda diz, meus queridos irmãos, no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, que quer dizer os simples também. E eu preciso dizer para os meus irmãos que só pessoas simples sabem que precisam de sabedoria. Pessoas orgulhosas acham que não precisam. Pessoas vaidosas, soberbas, acham que não precisam. Só os simples sabem que precisam. Só os simples sabem que precisam de sabedoria. E aquele que quer sabedoria, peça a Deus que lhes dá, que não nos cobra, que nada lhes impropera. O Senhor é aquele que traz para a nossa vida a sabedoria está ligada à sua palavra. O que é que Deus revela para a gente na sua palavra? Primeiro, Ele restaura a nossa alma. Segundo, Ele nos dá sabedoria. Nós vamos aprender, nós vamos saber o que outros não sabem, vamos saber o que antes nós não sabíamos. Sabedoria. Caminhe na palavra do Senhor, versículo 7, terminamos ele. Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Alegram o coração. A gente aprende de uma alegria que não tem comparação. O apóstolo Paulo escreve várias vezes sobre a alegria. O Salmo 100 fala sobre a alegria. Outros textos falam sobre a alegria do Senhor. Tem até um cântico, quem lembra? Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Eu só sei até aí. Depois é o que, Anderson? Não, isso eu já falei. Até o final? Ah, é outra coisa, não está cantando errado. É o que, Edvânia? Então canta, Edvânia. Estava indo tão bem, né, Edvânia? Lembrou até a letra, né? A alegria do Senhor, a Bíblia diz que ela é capaz de alegrar o nosso coração. A alegria que vem do Senhor, alegria perfeita, alegria sincera, verdadeira, uma alegria que vem de dentro para fora, uma alegria que é a alegria do Senhor. Vamos continuar lendo a Bíblia, meus irmãos. Versículo, onde é que nós estamos? Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quem lembra do Salmo 119, versículo 105? Ajuda a gente a entender isso aqui. A lâmpada. Esse aí, vou perguntar outra vez agora, de forma diferente, tá? Quem é que lembra o que diz o Salmo 119, versículo 105? Eu tenho orgulho de vocês. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. Você está na escuridão, lembra disso? Está na escuridão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para os meus caminhos. Nossos caminhos são abertos pelo Senhor. Deus vai desfazendo a escuridão, Deus vai desfazendo todas as trevas e nos permitindo andar em segurança, andar em paz, andar firmados na presença dEle. Nada pode nos arrastar para o lugar da escuridão, porque o Senhor, Ele ilumina os nossos olhos, Ele abre as portas. Que diz mais a Bíblia, queridos e amados irmãos? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, é perene. Esse temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Temor do Senhor é uma preciosidade. Temor do Senhor nos leva a não pecar. Temor do Senhor nos leva a repensar as nossas escolhas. Para não desagradar ao Senhor, nós tomamos decisões diferentes para não prejudicar, para não criar um embaraço para o Senhor ou para o reino dEle. Isso é nos dado pela sua palavra. Por fim, diz ainda a Bíblia Sagrada no versículo 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O juízo de Deus, a palavra revela o juízo de Deus na nossa vida.
O juízo de Deus é verdadeiro, é desejável, é útil para a admoestação e ele é recompensador. O Senhor nos conta os seus segredos. A Bíblia é linda e maravilhosa ao nos abrir os olhos, ao nos abrir as possibilidades de enxergar aquilo que só Ele traz para a nossa vida. Por fim, meus queridos irmãos, nós vamos ler aqui na palavra do nosso Deus, versículo 11: além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Versículo 12, leia comigo: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos ensina que nós não temos condições de perceber as nossas próprias faltas, que pelo contrário, nós dependemos de uma ação divina para nos fazer enxergar aonde nós estamos errados. E aqui existe uma dependência de Deus. Dependência de Deus. O ser humano é curioso. O ser humano acredita que ele pode passar por uma via e se tornar, a despeito de toda essa via, perfeito. Nós sabemos das nossas imperfeições, mas somente o Espírito Santo, somente a palavra de Deus que nos traz isso, ele é capaz de nos ensinar. Veja que quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Depois ele traz algumas ações que a palavra de Deus produz. Ele diz que ela é divinamente inspirada, ela é útil para ensino, útil para repreensão, útil para correção, útil para educação na justiça. Vou ficar só com duas, a segunda e a terceira, que tem a ver com o texto. A palavra de Deus, ela é útil para nos repreender. Não gostamos de sermos repreendidos. Repreender alguém não é bom, não é agradável. Ser repreendido também não é bom, mas a Bíblia pode nos repreender. É a Bíblia que nos mostra aonde nós estamos errando. É a Bíblia que nos mostra quais são os nossos erros, quais são as nossas escolhas equivocadas. Então, quando nós somos repreendidos pela palavra, nós não temos argumentos contra. Por quê? Porque quem nos repreende é a palavra do Senhor. É como se ela nos apresentasse as nossas atitudes e dissesse: olha aqui, está errado. A repreensão vem da palavra de Deus. Mas existe uma segunda ação, que é a correção. A repreensão nos mostra o nosso erro e vai dizer assim: olha, você errou nisso, nós somos repreendidos. Mas a correção vai mostrar qual é o caminho adequado. Então, se na primeira etapa eu aprendo na Bíblia que eu estou errado com as minhas ações, na segunda etapa o Senhor me mostra quais são os caminhos, ou qual é o caminho pelo qual eu devo andar. Quem faz isso? A palavra do Senhor. E ela faz isso na nossa vida, sabe por quê? Porque se dependesse da minha avaliação, ou da sua, da nossa análise, pode ser que nós nem nos percebamos tão errados assim. E é natural que algumas pessoas se comparem. E essa análise comparativa, ela é mais equivocada ainda, porque a tendência é de nós querermos nos comparar com quem está ou parece estar pior do que nós, porque isso traz um certo alívio interno. É por isso que nós não somos analisados com base no outro, nós somos avaliados com base na palavra do Senhor, e ela é que nos mostra isso, né? O ser humano tende a maquiar as suas próprias faltas. O Salmo 139 começa com a descrição do sonda-me. Nós precisamos ser sondados pelo Senhor, porque é possível que haja em nós algum pecado que nós não venhamos a perceber. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele chega a dizer para nós, falando sobre a ceia, que deve haver um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas veja, quando eu descubro que pode ser que haja em mim algum pecado que eu não percebi, que eu já me acostumei, que eu já me habituei a ele, o Espírito Santo de Deus se revela a mim através da sua palavra, e a palavra mostra para mim aonde eu estou errado. E olha que palavra de Deus para a nossa vida nesse versículo que aqui está,
quando nós nos deparamos com essa realidade de que a palavra de Deus, ela se revela a nós e revela os nossos erros, ao mesmo tempo, dos erros que me são ocultos, o Senhor diz que Ele pode nos absolver. O versículo 14, talvez seja desses versículos, com exceção do versículo 1 e 2, o mais conhecido desse texto. Talvez 1, 2 e 14 sejam os mais conhecidos. E aqui há uma oração muito importante, das mais importantes. Leia comigo o versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O salmista faz dois enfoques muito importantes. O primeiro são as nossas atitudes, aquilo que eu faço, aquilo que me move, aquilo que eu falo, que seja isto agradável a Deus, que aquilo que eu faça não venha desagradar ao Senhor, que aquilo que eventualmente a gente fale não venha desagradar a Deus. Essa é uma oração das mais importantes. Mas ele continua falando agora sobre as intenções do coração. E se a gente pode perceber uma fala ou uma atitude errada, nós não temos condições de perceber o coração, porque ao coração só Deus é capaz de sondar. Nós observamos o semblante, mas não o coração. O coração só Deus sabe. Nós podemos disfarçar, nós podemos apresentar uma imagem, nós podemos apresentar uma estampa, mas infelizmente, irmãos, ainda que a nossa estampa seja a melhor possível, se ela não for verdadeira, nós corremos o risco de sermos desmascarados pelo Senhor. E aí é que Deus se revela a nós. Ele diz: olha, eu conheço o seu coração, eu conheço a sua fala, aquilo que te motiva, os intentos da sua vida eu conheço. E aí o salmista termina esse texto dizendo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, aquilo que só você e Deus sabem, aquilo que alimenta a sua vida durante muito tempo, aquilo que está no seu pensamento, na sua mente, aquilo que move o seu dia a dia, tudo isso deve estar diante de Deus. E a nossa entrega ao Senhor é literalmente esta. Leia comigo o versículo 14 mais uma vez. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu comecei perguntando a você: o que o Criador falou com você a partir da criação? O que o Criador falou com você a partir da criação? A pergunta agora é outra: o que o Criador falou com você através da pregação?